Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de matemática de hoje, iremos estudar sobre congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Vamos lá? Temos que dois triângulos são congruentes, o que quer dizer? Quando seus elementos, lados e ângulos determinam a congruência entre os triângulos, ou seja, tem medidas iguais, congruência, medidas iguais. Quando dois triângulos determinam a congruência entre seus elementos. Casos de congruência. A primeira é L a L, que significa lado, ângulo e lado. Dois lados congruentes, ou seja, que têm a mesma medida, e ângulos formados também congruentes, como vocês podem observar. Então, esse caso aqui de L a L é o lado, o ângulo e o lado, que tem dois lados congruentes, e os ângulos são formados também por congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Já o segundo caso de congruência é L, L, L. Lado, lado, lado. Três lados são congruentes, ou seja, os três lados desses dois triângulos apresentam a mesma medida. E a terceira congruência é ALA, quando ele é congruente em relação ao ângulo, ao lado e ao ângulo. Dois ângulos congruentes e lado entre os ângulos congruentes, como a gente pode observar aqui nesses dois triângulos, certo? E o quarto caso de congruência é LAA, lado, ângulo e ângulo. Congruência do ângulo adjacente ao lado e congruência do ângulo oposto ao lado. Como aqui a gente pode ver esse triângulo aqui que tem como seus segmentos AB e BC, né? E aqui nós podemos ver em outro ângulo, que é o mesmo triângulo, só que com o lado oposto, e significando que ele tem uma congruência de lado, ângulo e ângulo. Então, vamos ver agora uma definição sobre triângulos. Através das definições de congruência, né, que é as medidas dos lados do triângulo, podemos chegar às propriedades geométricas sem a necessidade de efetuar medidas. A esse método damos o nome de demonstração. Dizemos que, em todo triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes são congruentes, que têm a mesma medida. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos. Então, essa é a definição de triângulo. Para fazer o cálculo do perímetro, ou seja, somar os lados do triângulo, né, basta fazer a soma da medida de todos os lados, a soma dos ângulos internos, que vai dar sempre 180 graus. Então, quando pedir para calcular o perímetro, né, que é a soma dos lados do triângulo, a gente tem que lembrar que a soma desses ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro do triângulo, é sempre 180 graus. Observando o triângulo aqui ao lado, nós podemos identificar alguns de seus elementos. O primeiro, A, B e C, como vocês podem ver aqui, A, B e C, são chamados de vértices do triângulo. Pode observar que embaixo da letra tem um pontinho, não é? Ou seja, são os encontros que determinam o formato do triângulo. Cada uma das letras tem um pontinho, e esses são os vértices. Os lados dos triângulos são simbolizados pelo encontro dos vértices, os pontos de encontro, que são AB, BC e AC, como a gente pode ver, são segmentos de retas. Já os ângulos têm duas formas de representá-los. No caso do triângulo, ele tem três lados, consequentemente, três ângulos, que é o ângulo A, estou vendo pequenininho aqui, ó, minúsculo, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Por que eles estão com esse acento em cima do A? Porque ele indica o ângulo. Quando a gente vai indicar ângulo, em cima dele vai ter esse circunflexo, certo? Para indicar que é o ângulo do triângulo. Os tipos de triângulos. Sim, existem tipos de triângulos e a gente vai conhecer agora cada um deles. O triângulo ele pode ser classificado segundo a medida do seu lado.
primeiro triângulo que nós podemos perceber aqui, esse aqui, ó, ele é um triângulo escaleno. Por quê? Porque todos os lados e os ângulos são diferentes. Aqui eu tenho uma medida, né, do B por C, do A por C eu tenho outra, do A por B eu tenho outra. Então, o triângulo que apresenta medidas diferentes, todos os lados e ângulos são diferentes, é chamado de triângulo escaleno. Essa é a primeira definição. O outro tipo de triângulo é o triângulo isósceles, que a gente pode ver aqui na figura. Para ser triângulos isósceles, ele precisa ter dois lados iguais e os ângulos opostos a estes lados iguais. Então, aqui, ó, tem um tracinho, a mesma medida daqui e a mesma medida daqui. Mas a parte aqui inferior do triângulo não apresenta a mesma medida. Então, por isso que ele é chamado de triângulo isósceles, apresenta apenas dois lados iguais, certo? E o triângulo equilátero. Já o triângulo equilátero, todos os lados e ângulos do triângulo são iguais. Concluímos que os seus ângulos serão de 60 graus. Então, o lado A, esse lado A e esse lado A são iguais. Quando apresentar medidas iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. O triângulo também pode ser classificado segundo seus ângulos internos, ou seja, o númerozinho que está aqui, ó, perto dessa meia-lua que vocês estão vendo dentro do triângulo. Primeiro é o triângulo retângulo. Ele tem um ângulo que mede 90 graus, certo? Se a gente observar aqui, ó, ele mede 90 graus, ó, o 90 aqui. Então, para ele ser um triângulo retângulo, ele tem que medir um ângulo de 90 graus. O próximo triângulo é o obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90, ou seja, a gente já observa aqui o sinal do maior, 90 graus. Para ser obtusângulo, ele tem que ter um ângulo maior que 90 graus. A gente já observa aqui, ó, que a medida é diferente do anterior, né? E já o acutângulo, que é a outra classificação do triângulo, ele tem lados, os ângulos são menores que 90 graus. E aí a gente pode observar, ó, tem três ângulos aqui e todos eles são menor. A abertura aqui do triângulo, ele é menor. Então, se for menor que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a compreensão da aula de hoje sobre triângulos. Agora, vocês vão resolver a ficha de exercícios, certo? No caderno, copiar e responder. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Espero vocês na próxima aula. Um cheiro, fiquem todos com Deus.